Nesse vídeo, o objetivo é mostrar para vocês como que é programada essa função system_clock_set e, se fosse o caso, como que nós conseguiríamos programar uma função parecida, de onde que tirar essas informações, como que funcionam os registradores envolvidos. Então, na aula anterior eu mostrei justamente esse exemplo aqui do LED piscando. E uma das primeiras linhas que a gente tem dentro do main é justamente a configuração do clock. E essa configuração é feita através dessa função syscontrolClockSet. Então ela é uma função lá do TiValware Driver Library, né? E se a gente procurar as informações, ou então onde que ela está implementada, a gente pode ir lá dentro da pasta do TiValware. Ele vai estar dentro aqui do driver lib, e dois arquivos que interessam a gente, no caso, vai ser o .c e o .h desse syscontrol. Outro arquivo importante vai estar dentro da pasta inc, que vai ser o hardware syscontrol. Então eu estou com os três abertos aqui, se a gente quiser dar uma olhada. Então aqui está a implementação dessa função syscontrolClockSet, onde que a gente, de parâmetro de entrada, vai ser uma palavra de 32 bits aqui. Então, e ele começa justamente lendo o conteúdo de dois registradores, do RCC e do RCC2. Então, a gente já vai ver o que desenrola aqui para frente. E esses registradores eles estão mapeados aqui, os campos internos dele, aqui dentro dessa hardware syscontrol. Tá? Iniciando, então, a gente pode olhar lá o datasheet do microcontrolador. Lá no capítulo 5.2, que é a parte do controle do sistema, e mais especificamente no 5.2.5, ele vai falar do controle de clock. Então, todas aquelas informações que eu já apresentei lá na parte de teoria vão estar explicadas aqui também. Então, mesmo aquela árvore da configuração de clock, como que eu trabalho usando o sysdiv, né? o funcionamento das fontes de clock, o funcionamento dos PLLs, o PLL normal, o PLL do USB, os modos de operação, como que trabalha na parte de baixo consumo, e também a questão da inicialização. Né? Algo interessante aqui é ver como que ele fala, né? Então o PLL, se a gente for usar o PLL, ele é configurado usando os registradores RCC e RCC2. Se eu usar o RCC2, o campo user RCC2 precisa ser setado, e estão aqui abaixo então os campos para conseguir fazer a configuração correta dele. Então, fazendo primeiro uma análise de como que são esses dois registradores, né? Então, esse aqui é o RCC, né? Então ele, como base, é 4000F000 e um offset de 0,60. Os campos principais dele aqui no caso, a gente tem no datasheet, ele mostra todos os campos que a gente pode ter nele e os campos que a gente vai poder configurar. No caso do RCC, o que a gente vai usar principalmente? Sysdiv, use sysdiv, crystal, bypass, OSC source, e se a gente estiver utilizando um oscilador principal, entregar energia para esse oscilador principal. Então ele aqui traz explicação de como que é a configuração de cada um desses campos. E o interessante é que dentro dessas declarações ali dentro do hardware syscontrol, ele já faz o mapeamento de todos os campos e os valores que a gente pode colocar. Né? Então, voltando agora ao paralelo ali do que ele pede na inicialização. Primeiro ele pede que seja feito o bypass do PLL, e então setando o bit bypass, limpando o use sysdiv no RCC. Então, o
que ele faz aqui? Ele carrega em duas variáveis locais os valores atuais do RCC e do RCC2, faz, no caso aqui, o setar do bypass no RCC, limpa esse campo use sysdiv do RCC e limpa o bypass do RCC2. Feito isso, ele vai lá e escreve esses valores de novo nos registradores RCC e RCC2. Então, feito isso, ele vai avaliar agora se o oscilador precisa ser habilitado ou não. Então, basicamente, se a gente está usando o oscilador externo, se ele vai precisar de energia ou não. Tá? Não é o nosso caso, podemos pular isso daqui. Depois, o que o datasheet pede? Selecione o valor do cristal e a fonte de oscilação e limpe o bit power down no RCC e RCC2. Sete o valor do cristal, vai forçar com que a configuração do PLL para o valor apropriado do cristal e limpando o power down vai habilitar a energia, possibilitando então a saída do PLL. Então vejamos o que ele faz aqui. Ele está limpando os campos do valor do cristal e da fonte de oscilação. Depois ele vai pegar a configuração lá de entrada e escrever nesses dois campos os valores novos, isso tanto para o RCC quanto para o RCC2. Um detalhe é que, devido à configuração e o formato do RCC2, ele precisa ali de um deslocamento de 3 bits para a esquerda, que é feito aqui. Depois disso, ele vai lá e escreve esses dois novos valores lá nos registradores. Depois ele faz o que ele pede do power down, tá? Então tanto para o RCC quanto para o RCC2. Limpa o aviso de interrupção do PLL e vai escrever os novos valores agora para o RCC. Então aqui ele já faz a distinção se a gente vai utilizar o RCC1, né, o RCC normal, ou o RCC2. Então a única diferença é que se a gente for usar o RCC2, ele escreve antes no registrador RCC2 e depois no RCC. Vocês vão ver depois ali para frente que o RCC2 ele vai ter uma possibilidade maior de valores do sysdiv. O sysdiv do RCC ele só tem 4 bits, enquanto do RCC2 ele já vai ter 6 bits, então ele vai conseguir fazer uma divisão maior aí desses valores. Outro aspecto interessante do sysdiv e principalmente do uso do RCC2 é que a gente pode optar ou não por fazer uma divisão por 2. De padrão, ele faz uma divisão por 2 naquele valor do PLL. Então o 400 já é dividido por 2 e vira 200 MHz. Então, por exemplo, aqui no nosso main, quando a gente fala, ó, eu vou usar o PLL, meu cristal interno 16 MHz, e eu vou usar um sysdiv de 5, ele implica então que eu vou estar utilizando um clock, uma frequência de clock de 40 MHz, porque é o 400 dividido automaticamente por 2, então 200, então dividido por 5, totalizando aí, fazendo essa divisão, vai dar 40 MHz. Então nessa configuração que está aqui, é 40 MHz. Se vocês olharem no ponto H lá do syscontrol, ele vai ter as opções de entrada do PLL, né? Do PLL não, dessa função ali do syscontrol clockset. E a gente pode ter alguns valores intermediários aí, por exemplo, dividir por 2,5, ou seja, o 400 dividido por 2 e depois dividido por 2,5. Então aqui ele vai pegar e totalizar os 80 MHz, que é a frequência máxima que a gente pode ter. Tá?
Vejam aqui de diferença. Então, por exemplo, um dividido por 2, o bit mais significativo ele não vai ser selecionado. O dividido por 2,5, esse C1 aqui, ele força que o bit mais significativo dos 32 bits vai ser selecionado. O que isso significa? Que esse user RCC2 vai estar ativo e a gente vai usar o RCC2 no lugar do RCC. Então, continuando lá no datasheet, depois daquele passo do cristal e mesmo do power down, ele pede para ver qual que é o valor de sysdiv que a gente vai querer usar e setar o use sysdiv ou use sys no RCC, né, para fazer essa divisão. Então, continuando ali na nossa função, ele justamente vai limpar tanto no RCC2 quanto no RCC essa questão do sysdiv do valor e do usar o sysdiv, tá? E escrever o novo valor aqui se for o caso. Agora, se a gente quiser dividir ele, fazer aquela divisão sem usar o 2 ali, né, fazer aquela divisão por 2, ele vai entrar aqui dentro desse if. Tá? Então, feito isso, ele vai dar o bypass e vai esperar que o bypass é justamente o próximo, o que ele pede então para depois reativar, e esperar aqui o PLL RIS e depois limpar o bypass nos dois para finalizar. Então é justamente aqui ele espera o stat lá do PLL ficar, avisar que está pronto, essa questão, o PLL já está funcionando adequadamente, depois limpa o bypass dos dois e escreve de volta ali no RCC, finalizando a função. Então ela é uma função bem complexa, tem muitas opções de entrada, vocês podem olhar nesses arquivos aqui. Então, por exemplo, config VCO, valor de cristal, isso tudo já está mapeado, facilitando um pouco o nosso trabalho ali de todas as configurações possíveis que podem ser feitas. Então ali eu deixei como tarefa vocês fazerem alguns valores ali, de ver como que eu faria essa configuração dessa função nesses valores. Usem essas informações que tem também ali no documento do TiVAware Peripheral Driver Library. Tá? Então ele fala aqui quais são as opções de entrada, quais os valores que podem assumir. Tá? Então notem, vejam isso daí. Olhem um pouquinho no datasheet e mesmo nessas opções que a gente tem de entrada aqui do syscontrol e no hardware do syscontrol. Qualquer dúvida, então entre em contato comigo ou com o monitor.